Olá, seja bem-vindo ao Palavrando. E deixa eu te perguntar, você sabe interpretar corretamente o texto bíblico? Mais um vídeo do canal Palavrando e nesse vídeo a gente vai falar sobre interpretação de texto. A gente quer saber realmente, fielmente, o que a Bíblia está falando, o que a Bíblia está dizendo. Para isso, a gente tem que interpretar o texto da maneira correta. Então, para isso, a gente tem que fazer uma boa interpretação. Para isso, a gente tem que fazer uma boa hermenêutica do texto. E a gente tem as três principais formas de se interpretar o texto bíblico. As três principais formas são a forma literal, a forma simbólica e a forma espiritual. Então, a forma literal, que é o primeiro tipo, ela se caracteriza pelo texto em si. Aquilo que o texto está narrando é aquilo que a Bíblia quer dizer. Por exemplo, a gente pode ver o texto de Atos dos Apóstolos, que são fatos narrados ali de coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Então, não há necessidade de se fazer outro tipo de interpretação. Aquilo que o texto está falando é aquilo mesmo que o texto quer dizer. É a interpretação literal. O segundo tipo de interpretação que a gente tem é a interpretação simbólica. Por exemplo, a gente vê os textos do Apocalipse, muito do que é explícito ali não é literal. É uma forma simbólica, uma forma figurativa. Às vezes o texto está falando uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Então, como a gente percebe que não é literal? Pelo contexto. O contexto, que é o que vem antes e o que vem depois, ele vai dar uma dica se aquele texto é literal ou se aquele texto é um texto simbólico ou figurativo, no caso, uma figura de linguagem. E o terceiro tipo de interpretação que a gente tem é a interpretação espiritual, quando você pega o texto e ele não é interpretado de forma literal, ele também não é uma figura de linguagem, ele não é um símbolo, não é um texto simbólico. Você vai espiritualizar aquele texto. Por exemplo, o texto da ceia. A ceia fala ali do pão e do vinho, sendo o corpo e o sangue do Senhor. A ceia também fala de muitos são os fracos e doentes. Então você vai interpretar esse texto não somente da maneira literal. E você até pode também interpretar da maneira simbólica ou figurativa, mas o texto da ceia ele é interpretado de uma maneira espiritual, quando fala ali do corpo e do sangue do Senhor. Então, a dica é você usar o contexto para identificar o que o texto está querendo dizer. Mas o primeiro tipo de interpretação sempre é literal. Tá? Você vai tentar interpretar a Bíblia sempre de forma literal. Não é você que vai decidir a forma que você quer interpretar. O primeiro tipo de interpretação sempre é literal. Se não for literal, aí você usa o contexto para ver se realmente há indício de que aquele texto ele é simbólico ou figurativo. Se não, é porque então o texto deve ser interpretado de forma espiritual. Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha aprendido a interpretar o texto. Então, pegou o texto, você dá uma olhadinha no contexto e ali você vai ter a certeza, bom, esse texto é literal. Se não for literal, deve ser simbólico ou figurativo. Se não for um tipo de simbolismo, é porque ele é um texto espiritual. Essas são as três principais formas de interpretação de texto. Então, para ter um bom entendimento do texto, faça uma boa interpretação do texto, faça uma boa hermenêutica do texto, usando sempre o contexto. Se você quiser ficar aqui com a gente para mais outros vídeos, curiosidades bíblicas, eu te convido, se inscreve no canal Palavrando, ativa o sino das notificações para receber o sinal de todos os vídeos, curte, comenta, compartilha com seus amigos, com seus colegas. Se você quiser fazer parte do nosso devocional no WhatsApp, é só entrar pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser continuar estudando, Palavrando.